Meus amigos, Esquadrão Suicida, o Esquadrão Suicida chegando, eu assisti ele na estreia e hoje eu tô aqui pra falar dele. Que filme surtado, cara, que quanta coisa pra gente falar sobre ele. Então, chega de muito papo e bora pro vídeo. Esquadrão Suicida é a redenção daquele primeiro filme, eu posso até dizer dessa forma, porque agora ele foi feito pelas mãos de James Gunn, que inclusive trouxe pra gente Guardiões da Galáxia, e vocês sabem o sucesso que foi a estreia desses personagens desconhecidos da Marvel, e agora ele ficou nas mãos dele, um dos personagens que ficaram praticamente esquecidos depois do fiasco que foi o primeiro filme. Mas agora, meus amigos, tem história pra contar, e hoje Esquadrão Suicida está entre nós e eu vou falar pra vocês que filme ousado, posso até colocar como surtado completamente, beleza? E então, galera, chega de muito papo, vamos falar sobre esse filme, mas antes da gente começar a falar sobre todos os detalhes, aproveite e deixa aqui a sua inscrição no canal, dá um clique no like, ative aí as notificações, compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos que gostam de Esquadrão Suicida, que gostam de super-heróis, porque aqui nesse canal a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro desse universo fantástico. Então, sem muito papo, bora pro vídeo. Esquadrão Suicida estreou agora na última semana, dia 5, 6 se eu não me engano, e traz pra gente o retorno dos personagens que colocam o seu pescoço à frente para que o governo dos Estados Unidos dê um salvo-conduto, por assim dizer, para que eles possam ter as suas vidas de volta. Mas claro, tudo isso é uma grande barganha falsa, controlada e orquestrada pela Amanda Waller, que é interpretada pela Viola Davis, que inclusive ela faz uma personagem espetacular. Que bom que tem uma continuidade de personagens assim, principalmente com ela, que mantém amarrado todo esse universo de si. Aí vem a pergunta, né? Pô, Alexandre, tem a ver... esses universos conectados tem a ver com Liga da Justiça? Tem a ver com alguma coisa que já foi pensada? Não, galera, realmente não. Alguns pontos dão a entender que as conversas se perpassam, mas 100% ligado, não. O filme, ele é 100% surtado, e eu vou dizer pra vocês, quer saber mais? Fica ligado que nesse vídeo eu vou tanto tomar um cuidado pra falar de coisas sem spoiler, mas vocês me conhecem, eu vou falar muita coisa com spoiler, então se você não assistiu o filme ainda, esse não é o momento para você assistir. Mas se você não se importa, vem comigo que agora a gente vai entrar nesse universo do esquadrão mais surtado do universo de si. O Esquadrão Suicida, ele basicamente já traz todo aquele contexto que vocês já viram no primeiro filme. Um grupo de renegados, de presidiários lá em Belle Reve, que são colocados à frente de missões dos Estados Unidos para justamente colocar o seu pescoço à risca, porque como eles já são a escória, se morrer, morreu, e que se dane, ninguém vai sentir falta. Esse é principalmente o contexto. E tudo isso é controlado pela Amanda Waller, que coloca em cada um deles um chip que tem uma conexão com um explosivo, que se caso um deles saírem da linha, ela já tem todo um painel que ela controla e define a vida ou a morte de cada um. E o filme já começa surtado, galera. Eles já chegam, tiro, porrada e bomba logo de cara. Eles já vão para uma ilha, engraçado que quando você vê o pôster desse filme, você vê uma gama de personagens enorme, e você percebe que boa parte, inclusive diferente do que foi o primeiro filme, que era apenas um grupo mais fechado, esse filme ele já tem um grupo muito maior de heróis, de vilões renegados. E é justamente isso, a Amanda Waller já tinha isso tudo pensado. Um grupo ia só como isca pra morrer, exatamente. Então, são personagens que logo no trailer, quando você vê assim, você fica você tem um carisma por eles, né? O Fuinha, que inclusive é interpretado pelo Sean Gunn, irmão do James Gunn,
acho que é Cannonball, se eu não me engano, que ele já morre logo de cara. Tem o TDK, que eles chamam de o desacoplado, que o poder dele é soltar os membros do corpo e de uma forma telecinética os braços vão bater nos caras. Cara, é um poder muito, muito insano, muito absurdo de doido, né? E, cara, o filme segue com esse contexto. Só que, obviamente, o grupo que era pra morrer serve pra atrasar todo o processo dos grandes vilões da história, enquanto o outro vai adiante seguindo com a missão. E esse outro grupo é muito sedutor. Neles a gente tem o Tubarão Rei, nós temos a Arlequina, que inclusive ela não tá nesse grupo, mas ela se desvencilha porque ela tava no outro, não morreu. A bichinha é tão ruim que nem pra morrer ela presta, ela conseguiu sair, foi presa, foi levada pelos caras, e o outro grupo vai floresta dentro, inclusive para salvar o Rick Flag, que foi dado como desaparecido pelos controles que a Amanda Waller tem via satélite. Outra coisa interessante que eu achei no filme é que a sordidez, se vocês pararem para pensar, ela não é exclusiva dos vilões, mas a sordidez está nas pessoas que controlam, na própria Amanda Waller, inclusive. O pessoal do controle da missão, eles faziam apostas para ver quem morreria primeiro e valendo grana, né? Então, quando aquela carnificina começou a acontecer com outro grupo, o pessoal lá tirando onda, feliz da vida, rodando na cadeirinha giratória, adorando que os caras estavam morrendo porque era a grana entrando para eles. Absurdo, né? Nesse filme a gente tem a Alice Braga, que inclusive ela não tem um papel de destaque, nem é uma super-heroína, por assim dizer. Ela é uma guerrilheira que quer retomar o direito a voto, a cidadania dentro desse ambiente que é uma ilha que eles chamam de Corto Maltese, que é o local onde o Esquadrão Suicida vai definir a missão deles. A missão em si é chegar num local que é chamado de Jotunheim. Para quem tem uma boa referência dos filmes da Marvel, Jotunheim é o nome que o Thor dá para o planeta Terra. E esse local, Jotunheim, era uma espécie de complexo que os alemães, na Segunda Guerra, criaram para fazer experiências. E, obviamente, algo muito maior do que simples experiências morava ali. Justamente o vilão que é clássico das páginas dos quadrinhos da Liga da Justiça, inclusive da primeira versão da Liga da Justiça, que nem Superman tinha ainda, né? Era o Starro, que é uma estrela do mar alienígena gigantesca que replica a sua figura, e através dessa réplica ela meio que cria um controle mental. As suas réplicas, que são pequenas estrelinhas do mar, elas grudam no rosto das suas vítimas, e a partir dali elas tomam a consciência da sua vítima, e o Starro enxerga o mundo através de todas essas pessoas e inclusive se alimenta da essência dessas pessoas a partir desse contato. Então, cara, o filme, poxa, já começa, olha só o absurdo, uma estrela do mar gigante, um kaiju estrela do mar, pra vocês terem uma ideia. Então, o Esquadrão Suicida, basicamente, ele é isso, mas os personagens são muito envolventes. Eu vou falar agora, inclusive, de um que eu particularmente achei que é que toca as rédeas da história, que é o Pacificador, que é interpretado pelo John Cena. John Cena, cara, que espetáculo. Eu não imaginava que, assim como o próprio The Rock, que inclusive os dois são oriundos do mesmo ambiente, eles são lutadores do WWE, que é uma espécie de luta livre ensaiada nos Estados Unidos, que tem muito sucesso. E o John Cena, ele é esse herói distópico que diz que no lema dele, ele quer a paz a qualquer custo, mesmo que ele tenha que matar por isso. Ou seja, não casa, né? E ele mostra muito bem essa personalidade porque ele é canalha, ele não tem pudor pra matar, ele mata mesmo e ele não se importa muito com isso. Em contraponto, ele tem o seu meio que espelho, que é o Bloodsport, que é interpretado pelo Idris Elba. O Bloodsport, ele é um atirador que lembra bastante o Bloodshot, que inclusive foi interpretado pelo Will Smith. Aliás, o Will Smith só não entrou nessa jogada porque ele estava com conflitos de agenda, e
e o Idris Elba acabou aceitando o papel. E nisso ele traz pra gente um personagem muito profundo, que ele tem também uma relação com a filha bem conturbada. A filha não gosta dele porque ela também tenta seguir os passos da criminalidade que o pai fez, e ele condena ela por isso. Então eles nunca se batem e a gente vê uma profundidade desses personagens. Só que também tem outros personagens dessa turma que acabam indo também. Que também tem a Ratcatcher, que é uma espécie de controladora de roedores. Ela controla os ratos através de um aparato muito pequeno que lembra uma varinha mágica, né? Uma espécie de lanterna que ela controla mentalmente todos os ratos e eles fazem o que eles querem pra ela. Detalhe que ela anda sempre com um ratinho aqui no ombro dela, e esse ratinho, ele adora o Bloodsport. E o Bloodsport não gosta de ratos porque quando era garoto, o pai dele deixou ele trancado dentro de um local muito claustrofóbico e, obviamente, dentro desse local escuro e fechado, ele estava cheio de ratos que morderam e torturaram o Bloodsport quando era criança. Portanto, o trauma é visível e assim ele segue. E o grupo, ele não tem só esses caras, tem também o Tubarão Rei, que é um personagem hilário. Ele é totalmente digital, que inclusive acompanha os conceitos de criação que o próprio James Gunn já está acostumado a fazer, que a gente já viu no Groot, a gente já viu inclusive no Rocket Raccoon, que são personagens carismáticos, e não deixou nada a desejar quando ele entregou pra gente o Tubarão Rei. O Tubarão Rei já apareceu na série Flash, inclusive ele já tem várias aparições dentro do universo canônico de si, né? E ele é interpretado pelo Sylvester Stallone. Quem presta a voz para ele é o Sylvester Stallone, mas o corpo eu não me lembro o nome do ator que faz a interpretação, que fez a captura de movimentos. Mas é ele, basicamente, o Sylvester Stallone, que dá essa profundidade pro personagem, né? Então, basicamente, esse é o grupo que acompanha. O Rick Flag, inclusive, continua, né? Que são personagens, inclusive, que a gente pode até classificar que continuam do que foi o Esquadrão Suicida do primeiro filme para esse agora. Eu posso até classificar que esse Esquadrão Suicida eu posso deixar como se fosse um reboot, meio que esquecendo o que o David Ayer fez no outro filme, dando espaço agora para esse momento em que eles estão aí se refazendo. Inclusive o Capitão Boomerang também tá nesse filme, né? E só que o Capitão Boomerang é um dos que são entregues para morrer. Ele é um dos que vão na linha de frente na primeira leva e acabam morrendo no meio do tiroteio. Não tem chance para ele. E a Arlequina, ela acaba sobrando, né? Porque ela vai presa por esses caras de Porto Maltese, e ela meio que fica sequestrada, entre aspas, por um grande ditador, um rapaz jovem que quer ser o presidente de Porto Maltese. E ali, cara, tem uma cena que eu acho muito bacana, porque esse cara seduz, ela vê ele como bonitão e tudo mais, e a gente vê um lado romântico e sexy da Arlequina, que se joga aos braços desse cara. Mas logo a gente percebe que a natureza assassina da Arlequina e sarcástica tá ali. Ela meio que mata o cara, meio que sem se importar, mesmo sem se importar que ela ia ser presa, torturada e tudo mais pelos capangas do cara. E isso acontece. E cara, o que eu gostei bastante de ver na Arlequina é algo que nem Aves de Rapina eu vi, que é essa essência insana dela enquanto combatente, enquanto maluca que ela é de verdade, né? E ela fica inclusive com um dardo esqueci o nome do personagem, inclusive ele tem relação direta com o Lanterna Verde nos quadrinhos, que ele morre também na praia logo de cara. E ela fica com um dardo dele, e um dardo, uma espécie de lança, né? E, cara, o que ela faz nessa cena, ela mostra a habilidade dela de verdade, cara. Eu adorei, porque fazia tempo que eu não via um personagem mostrar a sua essência de verdade. E nessa cena, a Arlequina, ela mata descaradamente. E é engraçado, quando você olha, você fala assim, preconceituosamente falando, você fala assim, não dá nada pra ela. Mas quando ela pega na porrada, cara, mas não tem um neguinho que fique em pé. E ela mata com requintes de crueldade e sempre com um sorriso na cara e muitas flores, que inclusive o James Gunn deixou muito bem representado no momento do ápice da adrenalina dela. Explodem flores nas costas dela. Muito bacana a representação de tudo isso. E tem também um personagem do David Dastmalchian, que já trabalhou em Homem-Formiga, que vai trabalhar agora em Dune,
Duna, que inclusive trabalhou no Flash, enfim, David Dastmalchian tá em um monte de coisa. Ele fez um personagem que chama o Bolinhas. Cara, o Bolinhas, você não dá nada pra ele. Você fala, meu, qual que é o seu poder? Soltar bolinhas. É hilário, realmente. Ninguém dá valor pra ele. Inclusive, enquanto ele tá preso em Belle Reve, o pessoal tira sarro, pô, vai animar a festa da minha filha com as bolinhas e tal. E ele sempre cabisbaixo. A gente nunca sabe o porquê dele ser tão assim. E aí ele explica no momento que ele tá assim, meio solitário, ele explica, né, que as bolinhas, que tem, inclusive ele tem uma inflamação, que essas bolinhas começam a brotar no rosto dele e começa a ficar todo transfigurado. E ele tem que pôr isso pra fora, porque senão as bolinhas consomem ele. E aí ele explica que quando ele era adolescente, a mãe dele era uma cientista nos laboratórios Star, que fez experiências para que os filhos todos dela se transformassem em super-herói. E ali acabou-se um efeito colateral, que ele acabou ficando com essa infecção, que são bolinhas de uma outra dimensão que acabaram tomando conta dele, viraram uma espécie de infecção. E, obviamente, essas bolinhas não saem do corpo dele por simplesmente por sair. Elas têm um efeito ácido, que cada vez que elas encostam no seu alvo, elas derretem a pessoa completamente. É um efeito muito bacana. Quem não deu valor pro Bolinhas, pode assistir o Esquadrão Suicida, que vocês vão dar valor pra ele. E o principal, o trauma da mãe. De tanto ela torturar, de tanto ela usar os filhos como uma espécie de ratinho de laboratório, ele acaba ficando com na memória tudo aquilo que ele odeia. Se ele olha pra frente, ele enxerga a mãe, e ali o estrago é garantido. Aí o Esquadrão Suicida, galera, é basicamente isso. E assim, o mais bacana é ver como é a interação dos personagens. Quando a Arlequina se junta ao grupo, a coisa ganha uma outra proporção. E francamente, eu vou dizer pra vocês, esse é o tipo de filme de quadrinhos que eu acredito que a DC deve fazer, porque é um filme ousado. Eles não economizaram naquela narrativa clássica de quadrinhos de exagero mesmo. O filme é um filme exagerado e de propósito, e vale a pena, vale muito a pena o fato dele ter esse formato exagerado, porque os quadrinhos têm essa essência de ir mais além, nos transportar mais além, e James Gunn não economizou ao fazer esse filme dessa forma. E eu vou dizer pra vocês, Esquadrão Suicida vale o seu ingresso, vale o tempo de vocês, e eu queria saber o que vocês acharam, porque, cara, eu adorei. Eu dou nota 10 pra esse filme. Faz tempo que eu não assisto um filme que não me empolgue tanto. O último filme que eu assisti, inclusive, que me empolgou foi A Guerra do Amanhã, que, cara, que espetáculo, que eu inclusive tenho que trazer aqui pra vocês ainda. Mas, meus amigos, o Esquadrão Suicida vale muito a pena, e eu quero muito saber de vocês, se vocês já assistiram, se vocês gostaram. Deixa aqui seu comentário sobre Esquadrão Suicida, porque James Gunn detonou dessa vez, meus amigos. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos, beleza? Um grande abraço e até mais no nosso próximo vídeo. Valeu!